De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a psicóloga Lala Fonseca. Lala, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e sempre adoro aqui bater esse papo com você. Bom, nós vamos falar aqui, né, a respeito de uma síndrome que não é nova, né? Eu acho que agora que tem se disseminado um pouco mais a respeito do conhecimento dela, até porque as pessoas têm vivenciado mais, observado mais e têm se falado mais, né? A gente tem um exemplo de pessoas públicas, né, que têm falado do tema. Vou citar aqui o caso do influenciador digital do Felipe Neto, que abandonou uma live esses dias, não é? Justamente porque estava no pico, né, de um caso desse. Eu queria que você explicasse a síndrome para a gente, falasse a respeito desse nome, né, e o que causa essa síndrome. Então, o que o Felipe Neto teve foi uma síndrome, uma crise, né, um burnout, né, que é um termo americano, tá, que vem de um apagamento, né, ele representa uma queima, né, é como se a gente queimasse, como se a gente ficasse tão quente que a gente precisa de um resfriamento, né, então é esse o ponto, tá, essa seria em relação à definição. Eu gosto muito de trazer uma explicação talvez mais simples para as pessoas em relação ao processo que acontece. Eu tenho na história, né, o uso de secador de cabelo. Né? Desde adolescente, pré-adolescente, eu gostava muito de secar o cabelo. E a gente tinha uma casa em Serra Negra, minha família, onde a energia da casa não era muito antiga e ela não era preparada, talvez, para usar algo tão alto. O que acontecia? Eu ligava na tomada, passava 20 minutos, a energia da casa inteira caía. Tá? Então, eu gosto muito de fazer essa associação, por quê? Por que cai a energia da casa? Exatamente para não queimar todos os aparelhos que estão conectados naquela tomada. E o quadro, né, o fusível ali, ele não suporta, ele não sustenta aquela energia. O que aconteceu com o Felipe Neto foi exatamente isso. Ele não ouviu os sinais do corpo, os sintomas, que são sintomas físicos, que a gente pode falar daqui a pouco, mas ele não começou a prestar atenção nos sintomas físicos e o corpo dele simplesmente entrou num curto-circuito ali, num apagão, exatamente para preservar ele, tá? Para preservar a identidade dele, para preservar o restante dos órgãos, do organismo dele. E eu acho que você dá um exemplo fantástico aí, não é? E qualquer um já teve uma experiência dessa, né? De morar em uma casa que você não pode ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, enfim, né? De passar por esse momento aí. E justamente, não é? A gente falava pouco, ou não se conhecia, ou a gente tinha também, quando se fala da saúde mental, a gente ainda tem um preconceito muito grande, né? Então, às vezes a pessoa tinha uma crise dessa, é chilique, é piti e etc, né? Hoje a gente já entende a importância da saúde mental e entende que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Sim. E o quanto que a gente quer falar para os outros, tem toda essa questão do nosso próprio preconceito em relação ao que está acontecendo com a gente, né? Aí eu não vou falar para o outro porque eu não estou bem, porque senão vai me ver como fraco, vai me ver como frágil. E muitas vezes a gente precisa saber realmente para quem falar, como falar o que está acontecendo com a gente. Mas precisamos falar, porque a gente precisa enfrentar o que está acontecendo, né? O grande ponto é esse. A terapia é muitas vezes vista como loucura porque a gente tem na história aquela questão que eram levadas para hospitais psiquiátricos e as pessoas eram isoladas da sociedade e isso não é tão há tanto tempo assim, tá? E nada tem a ver com isso. Na realidade, todos esses quadros relacionados de transtornos têm tratamento e não é loucura, efetivamente, né? Sem dúvida. Não é só Até nem se existe mais os manicômios, né? Na realidade, se chamava manicômios e nem se existe mais. Exatamente. E se a gente assiste, vamos falar aí de Bicho de Sete Cabeças, né, que não é um filme tão antigo assim, nacional, extremamente bem produzido nessa temática, né, de uma realidade que estava aí há pouquíssimo tempo, não é? E justamente isso, com um preconceito muito grande da sociedade com relação à saúde mental, não é? Exatamente. E olha só, se as pessoas começam a se identificar com os sintomas, a gente está olhando via OMS dados, 80% da população está com ansiedade, 90% com depressão.
pós-pandemia. E aí a gente tem o Brasil como o país mais ansioso do mundo, tá? Então, começar a ter crises, começar a ter ou crises de ansiedade, ou burnout, ou síndrome do pânico, ou crises depressivas mais acentuadas, é até esperado de uma população que está vivendo apenas isso, né? A gente não é uma população também que vem com uma história de uma terapia e de tratamentos emocionais a longo prazo, né? A gente não fala muito sobre isso há muito tempo. Começamos a falar muito mais agora porque a gente começou a entrar em pânico, né? Exato, exato. E é importante destacar isso, não é? Porque, entre aspas, a gente acolhe as questões de saúde, né? A pessoa teve uma fratura, vai todo mundo lá assinar o gesso, né? Todo mundo dá o apoio, o cuidado, etc. Mas com a saúde mental sempre teve esse perfil. Eu acho que é importante destacar isso, porque justamente essas queimas, né, acabam ocorrendo porque, né? Olha, né, lá ela já tinha levado bronca de usar o secador várias vezes, né? Aí ela começa a usar escondido, etc, né? A pessoa só percebe quando a energia caiu de novo. Não é uma questão assim, não é um osso lá que está solidificando. Eu tenho que reaprender a ter uma rotina com qualidade. É por isso a terapia, né? Porque a gente acaba reorganizando algumas crenças, a forma como a gente vê a vida, o que a gente valoriza, né? A gente começa a avaliar, por exemplo, algumas questões de criação. Nossa, mas eu tinha que ser sempre a melhor na escola. E a minha mãe, por exemplo, não era o meu caso, mas a pessoa fala assim, minha mãe, por exemplo, falava, o seu amiguinho foi melhor do que você tem que estudar mais. Ou você tem um gestor, você tem um chefe que fala assim, tá, tudo bem, você fez essa planilha, mas, poxa, você podia ter vendido mais, né? Você podia ter conseguido lidar de uma forma melhor. Ou seja, a gente vai tendo também, né, ao nosso redor pessoas que fazem com que a gente desencadeie quadros dessa forma. E a gente precisa ter a percepção dessas crenças para conseguir mudar e ter outra qualidade de vida, mudar algumas cognições na nossa vida exatamente para lidar com as situações de uma forma diferente. Não, mas eu sei o que eu fiz, eu sei que essa planilha foi excelente e o motivo pelo qual eu não vendi o suficiente. É essa percepção que a pessoa precisa ter, porque não é muito fácil a gente absorver e falar assim, é verdade, né? Eu devia ter vendido mais. Realmente, não importa o que eu fiz. E aí, isso leva tempo e cada pessoa tem um tempo nesse processo. Porque a gente tem que lembrar que a gente levou tempo para acumular essa carga e você vai levar tempo para reorganizar isso. Quando a gente fala dessas urgências, né, dessa coisa perfeccionista, a pessoa às vezes passou uma vida inteira achando que isso era o correto, né? E passa mesmo. Sim, foi educada nesse processo, né, para desaprender isso e ver que não, olha, perfeição é uma coisa diária. Olha, nesse trabalho não deu para ficar como queria, eu adquiri experiência para o outro ser um pouquinho melhor, mas tem falha no caminho também. Às vezes o outro não vai ser melhor dessa vez, né, eu vou aprender mais. Sim. E tudo bem. Sim. E faz parte, a gente é humano, e faz parte. Se a máquina falha, o que dirá de nós seres humanos? Acho que a gente tem que aprender a lidar com que a gente é falível, que vai acontecer a falha, que a gente está aqui para aprender. A gente, alguém da nossa equipe, alguma situação que acontece. Isso acontece, tá? E aí eu errei, como que eu vou corrigir? Né? Poucas coisas que a gente erra na vida não tem correção. Acredito que a morte seria a única delas, tá? E na realidade o restante, o quanto que a gente não consegue corrigir algumas situações e tirar uma grande lição, uma grande aprendizagem. Uhum. E aí não adianta também ir lá no consultório da psicóloga, né? Ir lá com a Lala, fazer uma sessão e falar assim, bom, resolvi, né? Não. É aí que está o X da questão. Né? Precisa de acompanhamento. Luciano, a gente se pega na repetição, inclusive, mesmo entendendo tudo o que está acontecendo com a gente, mesmo vivenciando outras coisas e começando a perceber o que está acontecendo, para a gente aprender uma nova forma de ser, para a gente aprender a ser diferente, vira e mexe a gente vai se pegar e a gente vai perceber, e aí a gente vai ser recobrado de, olha, vamos lá, olha onde você está pecando aqui, porque a repetição faz parte de um conforto nosso. Uhum. Esse conforto desagradável que eu já conheço. Como é que eu vou lidar com essa outra incerteza que eu não conheço? Como é que eu vou assumir? Realmente, eu não fui bem nisso. Ou, olha, eu fui bem nisso e aquilo poderia ter sido melhor. Tudo bem, faz parte. Não é tão simples assim. Sim, porque é condicionamento, né? Eu vou dar um exemplo também que eu acho importante. Você pega lá um craque do futebol, vamos pensar um Neymar aí, né?
por mais que ele seja consagrado, né, toda semana tem treino, né, todo dia tem treino. Né? Por mais que ele saiba bater pênalti, ele vai continuar treinando bater pênalti. Né? Condiciona o corpo para isso. Né? É a mesma coisa com a mente, a gente tem que condicionar para. Né? Eu fui fazer psicologia quando eu acreditava que devia ter terapia desde a infância. Né? Quando eu acreditava que, assim, se a gente tivesse crianças que tratassem os problemas psicológicos na própria infância, e aí na adolescência, as próprias questões, e ia já remodelando tudo isso, a gente seria uma sociedade mais empática, mais humana, que a gente entenderia aonde a gente está falhando como ser humano e até onde o outro pode chegar, porque tem esse ponto também, né? No burnout a gente se excede tanto que a gente passou o nosso limite muito longe. Sem dúvida, sem dúvida. Lala, sempre ótimo papo. Eu queria que você deixasse para a gente aí, para quem ainda não te acompanha, né, as redes sociais, como conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu sei que você trata desse tema e de outros também, né? Então, se você puder passar para os nossos espectadores. Vamos lá. O meu Instagram é psi.lalafonseca. Dentro do meu Instagram, eu trago muito conteúdo para a pessoa conseguir lidar sozinha com diversas questões e acordar as situações. Para quem faz terapia, ela consegue ser lembrada ou trazer questões que ela consiga lidar sozinha e levar para a terapia. E para pessoas que talvez estejam buscando o tratamento, né? É uma forma, é uma maneira de ajudar também. Então, no Instagram, psi.lalafonseca, eu trago exatamente essa minha ideia, tá? De uma certa forma, trazer um trabalho para ajudar as pessoas a lidarem com as próprias questões. Lala, gratidão sempre pelas conversas conosco, ótimo trabalho, ótimo descanso também para você. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a colocar na rotina também. Né? Olha, bom trabalho e um ótimo descanso, né? Para lembrar a importância. Me coloco aí exatamente nessa posição, né? Exatamente da mesma forma. Todos nós precisamos reaprender a descansar, por que não? Né? E dar essa importância que o descanso tem para a sociedade. Né? Então, um ótimo descanso, um ótimo lazer, né? E um bom trabalho para você. É ele que permite a gente, inclusive, criar mais, pensar mais e fazer um trabalho melhor. Exato. Gratidão. Muito obrigada, sempre Luciano. E agradeço. Espero em breve a gente voltar a falar desse e de outros temas, tá certo? Com certeza, é só me chamar que estarei por aqui. Muito obrigada.